Boa noite a todos e a todas e a todos. Hoje é dia 6 de agosto. Eu sou a professora Elita Paiva e este é o nosso quarto encontro da disciplina Pesquisa Orientada 1, da pós-graduação em Educação do Campo. Então, gente, é isso. O recadinho inicial já foi dado, né? Caso eles precisem. Vão precisar, porque o nosso agendamento foi, né? Foi embora. Com o novo link, a nossa aula vai ficar sem título lá no Drive. Muito bem, muito bem. Vamos ver, temos 16 pessoas. Vamos chegando. Vamos chegando. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui, para a gente começar. Hoje, o nosso encontro possivelmente seja um pouco mais curto, né? Vamos ver. Quando vocês verem, aí vocês me falam. Deixa eu ver, não era isso. Chegou aí? A apresentação? Ainda não? Não. Não? Ó céus. Não também, Gilva? Vamos ver agora. Vamos tentar mais uma vez. Se não for, aí eu leio sem compartilhar mesmo. Caraca, eu não sei por quê. É só começar a aula que a internet fica ruim. Ai, ai, que coisa. Vamos ver se foi. Aqui não foi, aí foi? Apresentando, ok. Tá Tá aparecendo. apresentando? Certo. Deixa eu ver se eu consigo Cultura fechar aqui. social, 10 maiores poemas. É, agora aqui tá tudo meio travado. Peraí. Não tô conseguindo subir. Caraca. Não. Eu quero a biografia de um orvalho. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Hum. Caraca. Quase, achei. Deixa eu ver se chegou aí.
Estão visualizando a biografia do Orvalho? De um, não, do. Sim. Tá bom. Então, a gente vai começar o nosso encontro hoje com esse poeminha do Manuel de Barros. Eu não sei se vocês gostam de Manuel de Barros, mas, assim, eu adoro. Eu gosto muito dele. Vocês costumam ler poesia? Não muito. Bom, Às, eu gosto dele. Ah, pode falar. Tô ouvindo. às vezes. Às vezes. É, eu gosto do Manuel de Barros porque ele fala do sítio, né? Ele fala da roça, ele fala dos passarinhos, das formigas, das lagartas, né? Do rio, das borboletas. E esse poeminha é muito legal. Então a gente começa lendo ele. Biografia do Orvalho. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Só um minuto, gente. O que foi, filha? Hum? Oh. Não sei como estão as crianças por aí hoje, mas aqui tá. O bicho tá pegando desde cedo. Ai, meu Deus do céu, como estavam na escola as crianças hoje? Será que é a lua? Ai, Deus do céu. As crianças estavam atacadas na escola? Alguém me diz aí, para ver se E só. muito, professora. E muito. Hoje Caramba, foi o dia. hoje o dia tá animadão aqui em casa. Então, gente, a gente estava falando, né, do poema. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Milhões de pessoas? Ai, meu Deus. Então, assim, esse poeminha eu trouxe, né? Eu penso, que ele diz aqui no final, né? Eu penso renovar o homem usando borboletas, né? A borboleta é o símbolo da transformação, né? A ideia da educação, né, é de ser esse casulo em que a gente possa ir encontrando, né, esse lugar que ou aquilo que nós somos, na perspectiva nietzschiana de que a gente não se torna, né, assim, a gente não se torna alguma coisa, né, a gente se torna cada vez mais aquilo que a gente já é. Eu acho isso tão, tão interessante, para mim faz sentido, não sei se vocês já pensaram nisso, né, que a ideia do tornar-se de Nietzsche, né? Então, assim, a gente não vai para a escola ou a gente não faz um curso desse para a gente tornar-se especialista em alguma coisa, apesar de ser, né? A gente faz um curso desse para a gente se apropriar um pouco mais de quem a gente é. Então, o conhecimento nesse sentido, ele não é algo para a gente ter alguma coisa, né? O conhecimento é essencial para a gente ser cada vez mais quem nós já somos.
É uma perspectiva muito bonita, porque tira aquela ideia de que a gente precisa, né? Como eu posso dizer que a gente precisa se tornar algo, ou se tornar alguém, né? Então a gente sempre fala assim para as crianças, né? Você precisa estudar para você se tornar alguém na vida, né? Então, quando a gente ouve isso, quando a gente replica isso, o que a gente está fazendo? A gente está tirando aquilo que a criança tem mais de mais sublime, que é o ser. A criança, ela já é. A criança, ela não está num tempo aquém ou além, no passado ou no futuro. A criança, ela vive muito agora, né? Então, ela já se sabe ser, ela já é. Quando a gente pensa nessa perspectiva de que ela tem que estudar para ela se tornar alguém, isso lembra ela de que ela não é ninguém, que ela é ninguém, porque ela ainda não estudou, né? Então, eu trago esse pensamento para vocês, para ver se faz sentido, né? Que a educação, né, o aprender, ele ajuda a gente a lembrar de que nós já somos, desde sempre. Que a gente não precisa se tornar alguém, que a gente já é alguém. Isso é muito bonito, né? E esse poema do Manuel de Barros, ele lembra a gente disso, disso que a gente já é, mas que a gente está sempre em transformação, não para a gente ser alguma coisa, né? Mas para a gente lembrar que já é alguém. Então, isso eu acho que isso faz sentido, assim, para a educação. Faz sentido, né, para essa investigação que a gente buscou delimitar aqui na nossa disciplina, nesse curto tempo que a gente ficou juntos, né? Hoje é o nosso último encontro, e a ideia desse encontro de hoje é a gente falar um pouco, né, sobre o que a gente aprendeu, sobre o que a gente não aprendeu, né? Sobre o que funcionou para a gente, sobre o que não funcionou, para a gente pensar o porquê que não funcionou, né? Para a gente lembrar que somos nós os responsáveis pelo nosso processo de formação, né? Claro que a gente tem um professor, né? A gente precisa de um professor, mas de verdade, ninguém ensina ninguém, né? Como diz Boaventura Souza Santos, né? Cabe a cada um transformar em formação aquilo que recebe. Pensando nessa perspectiva de formação, né? A gente se forma aqui, né, na escola, a gente se forma conversando com a nossa vizinha, a gente se forma escutando o nosso aluno, ouvindo os nossos filhos, a gente se forma vida fora, porque a vida ela é pedagógica, ela é totalmente pedagógica, né? A vida é tão pedagógica, né? Vamos um exemplo adulto. Você namora uma pessoa e ela é X. Se você não aprende, você vai namorar outra pessoa, ela só tem uma cara diferente. Mas ela continua sendo X. Enquanto você não aprende, a vida não roda. E quando ela não roda, ela repete. Porque você está repetindo, porque eu estou repetindo. Então, assim, enquanto a gente não aprende, a roda não gira para a gente aprender outra coisa, né? E aí a gente vai pensar sobre isso hoje, né? Nesse nosso processo de formação e na nossa responsabilidade nesse processo, né? Isso é muito importante, principalmente aqui na EAD. Eu não sei se vocês já tiveram, boa noite, Gracinha, se vocês já tiveram momentos assim para vocês pensarem nessas coisas, né? E também não sei se faz sentido para vocês pensar sobre isso. Para mim faz muito sentido, né? Por quê? Porque, né, eu tenho algum livre-arbítrio. É muito pouco, né? A gente sabe que o nosso livre-arbítrio ele é extremamente limitado.
mas em certas instâncias a gente tem como deliberar. E a gente pensar sobre como a gente delibera. Por que esse processo de formação, né, é importante a gente pensar sobre ele? Porque, gente, o que a gente ensina para o nosso aluno é muito mais quem a gente é e muito menos sobre conteúdo. A grande verdade é essa. Sabe? A maneira como a gente conduz a vida, como a gente fala, como a gente pensa, como a gente resolve, né? Como a gente orienta. Então, assim, é o nosso ser que provoca formação no outro. Não é a informação que provoca a formação do outro. Né? São as nossas ações. E isso, por exemplo, não é diferente de ser mãe, de ser pai, né? Quem é mãe e pai sabe disso, que não adianta você dizer para o seu filho assim, não coma doce, não coma açúcar, se você vive com chocolate na boca, não vai funcionar, né? Para ele aprender que ele não deve comer açúcar, você não come açúcar. E aí ele vê que você não come açúcar, e aí ele não vai comer também. Ou, se ele comer, ele vai saber, né? Que ele tem alguém em quem ele acredita, confia que não come açúcar. E lá, uma bela hora, né? Ele vai tomar a decisão também de não comer. Então, assim, esse nosso movimento, né? Todos nós vamos falar sobre projeto, a maioria, né? Dos projetos que foram feitos, né? Sobre o PPC, né? O projeto político-pedagógico das escolas, se ele funciona, se ele não funciona, como é que ele orienta, como é que ele não orienta, né? Aí eu dei sugestão para vocês lerem o texto da Inês Carvalho, né? Que se chama Por uma Perspectiva Deliberatória do Currículo, que a gente encontra no Google, que fala sobre isso, né? O que esse texto fala? Esse texto, assim, de modo bem raso e geral, ele diz assim, o professor na sala de aula é o cara que delibera, é ele que decide. Então, ele pode ter uma ementa incrível, mas na sala de aula ele vai ensinar aquilo que é para ele mais tranquilo de trabalhar, né? Mais interessante para dizer. Ele sempre vai desviar a ementa para aquilo que ele sabe, para as partes que ele sabe mais. E isso é muito natural de acontecer. São raros os professores que param assim e falam assim, olha, essa parte aqui da ementa eu não sei direito, eu vou estudar e eu vou trabalhar isso também. Não é todo mundo que faz isso. Né? Então, a gente vai pensar num projeto político-pedagógico, né? E se a gente falar só sobre ele pode ser incrível, ele pode ser voltado para a escola do campo, ele pode considerar, teoricamente, o texto, a informação dele pode considerar o campo, né, as realidades, os contextos, mas se o professor não fizer isso, de nada vai servir o documento geral. Né? Então, assim, esse pensar sobre o nosso papel, sobre o que é de fato a educação, né, nessa perspectiva mais filosófica, assim, para mim faz sentido para que a gente tenha um processo autorreflexivo sobre a nossa prática, né? Porque, gente, no fim das contas, todo o processo da vida da gente diz respeito a nós mesmos. E é isso que a gente leva para os outros. Seja na sala de aula. Espera lá, gente, tem Bom, não deu nada. Pera. Seja como tio, como sobrinho, como filho, sabe? Nós vamos deixar gastar Então, R$ 100. parece. Nós vamos deixar gastar R$ 100. Deixa eu fechar. Ah, tá fechado agora. Pronto. E aí eu quero ouvir de vocês a referência. Tá, deixa eu escrever aqui, Priscila. Eu tenho esse arquivo, gente, em algum lugar. Espera lá. Por uma deliberatória.
Esse é o título do texto, está aí no chat. Maria Inês com Z Carvalho. Ela é professora na UFBA, tá? Acho que se a gente botar no Google, a gente encontra. Esse texto foi publicado numa revista de educação. Agora eu não lembro se é da própria UFBA ou se é de outro lugar. Eu não lembro mais a referência completa. É um texto muito simples de ler, gostoso assim de ler, sabe? E aí hoje é o nosso último dia, né? E aí a ideia é que vocês façam, né? Que vocês pensem sobre esses pontos para a gente fazer uma avaliação. Eu imagino que, eu não sei, acho que eu não vou lecionar mais essa disciplina, porque é difícil a gente repetir disciplina assim na EAD, né? Ainda mais quando é pós, às vezes uma turma acaba, não repete a pós, e assim segue a vida, né? Mas é importante para mim ter o feedback para que nas organizações das próximas disciplinas, né, quando me chamarem de novo para trabalhar em outra disciplina, eu possa considerar isso na hora do planejamento, né? E aí eu quero ouvir vocês podem falar sobre avaliação, vocês podem, né, tirar dúvidas também. E aí a ideia é que a gente não demore muito nas falas para que outras pessoas possam falar também, tá bom? Então tá, microfone aberto para vocês. Gente, eu tô com frio no pé. Não sei se aí tá frio, aqui tá frio. Aqui tá muito frio. Não. Frio? Eu tô com o pé gelado. Não botei meia. Bom, professora, vou puxar a fila. Puxa a fila, Carlos. Eu acho que para esse primeiro momento, para mim, o conteúdo, da forma como foi trabalhada, principalmente na questão dos questionários, né? Eu acho que os questionários ali já, se a gente olhar, analisar bem, a partir do momento que a gente está preenchendo aquele questionário, de certa forma, a gente já está estruturando o nosso artigo. Né? Então, a forma como já vem, as perguntas foram muito bem elaboradas, afinal, aquelas perguntas já traz embasamento para você trabalhar na introdução, você já direciona mais ou menos o objetivo. O título inicial a gente vai atribuir uma proposta, mas o andamento é só apenas para nortear, né? Com o andamento a gente pode sugerir mudar, alterar, mas eu acho que nesse primeiro momento os questionários foram muito bem elaborados e ao meu ver, já estou tendo até condições até para começar, vamos dizer assim, a produzir, a estruturar melhor meu artigo, né? Já foram perguntas que foram bem direcionadas e com certeza eu já vou utilizar essas respostas na construção do artigo. Afinal, na introdução, onde eu vou apresentar a problemática, né? Falar, trazer uma justificativa, né? De repente até um breve contexto, um estado da arte sobre o que está sendo pesquisado. Então, todas essas perguntas tinham no questionário. Então, já tenho ali tanto uma estrutura para produzir um projeto, se for de submeter, assim como já permite também eu ter embasamento para estruturar meu artigo, né, a partir do projeto que vai ser estabelecido a ser trabalhado aqui na pós-graduação. Então, eu acredito que a forma como foi trabalhada, com certeza, acho que vai proporcionar para o aluno, para esse primeiro momento, né, acho que já para ele poder dar um passo mais adiante, mais concreto. E eu concluo por aqui. E muito obrigado, né, pela forma como foi trabalhado esse tema. Obrigada, Carlos. Olha, a disciplina, ela foi construída de uma maneira muito simples, assim, para a gente fazer esse percurso, né? Então, a minha sugestão é, assim, que vocês se aprofundem mais na leitura sobre o método que vocês escolheram, sabe? Se vocês forem trabalhar o estudo de caso, tchau, Laiana, boa aula para vocês, combinado. Então, assim, um exemplo, se você vai trabalhar com o estudo de caso, né, que você, né, lá, é um exemplo, né, lá na pasta de materiais tem o livro do INC que fala sobre estudo de caso, né, tem outro livro que fala sobre pesquisa qualitativa. Então, é bacana que vocês aprofundem a leitura para que na hora que vocês forem escrever o artigo,
vocês têm argumento, né, para vocês escreverem sobre. Porque a nossa grande dificuldade de escrever é porque a gente não tem repertório, né? Então, a leitura, eu indicaria para vocês fazerem isso, que é uma coisa, assim, que a gente não aprofundou na disciplina por conta do tempo mesmo, né? É muito rápido, né? Assim, um mês de aula é muito rápido. Então, a minha sugestão é que vocês façam isso, que vocês façam leitura sobre o método, porque o método, gente, ele orienta a gente na hora da gente pensar sobre, né? Eu mandei os áudios, não sei se vocês chegaram a ouvir os áudios também, né? Sobre o encontro que a gente não gravou, né? Aí eu falei só um pouquinho também sobre a ideia de método e metodologia, mas a leitura é o que vai ajudar a gente, né? Obrigada, Carlos. Tem mais, gente? Ô, professora, eu concordo com o colega, e assim, apesar de ter sido rápido, né, um mês, mas foi muito bem organizado, cronometrado, né? Cada semana já tinha ali suas atividades, os instrumentos avaliativos também diversificados, não ficou só em leitura e fórum, né? Tiveram atividades diferenciadas, as atividades do vídeo, então, que foi muito diferente para nós e que ficará com certeza na nossa memória para sempre. Mas, assim, foi muito interessante a forma com que você propôs essa disciplina para a gente. E, principalmente, eu agradeço, eu acredito que até em nome de toda a turma, a sua disponibilidade de estar sempre tirando dúvidas, nos acompanhando constantemente, não só na aula, né, nos momentos de aula, mas no dia a dia mesmo. Eu acredito que isso aqui é em nome de toda a turma, porque a gente já tivemos outros professores, mas você realmente assim pegou na nossa mão, não deixou ninguém sair, nenhum a menos mesmo. Tanto que terminamos aí, concluímos a disciplina e estamos aqui, graças a Deus, firmes e fortes, só gratidão mesmo, viu? Obrigada, Luana. Então, a coordenadora, né, a professora Arlete pediu para a gente deixar, né, até o dia 13/8 aberto, e talvez, né, fique mais um tempo ainda aberto, eu vou checar com ela, por conta que teve uma parte da turma que entrou depois, né, assim, e agora está com dificuldade de seguir, né, o prazo das disciplinas por conta de ter entrado já com as primeiras disciplinas em andamento, não sei direito como é que foi o processo, mas, isso eu quero trazer também para dizer para vocês, assim, que vocês que cumpriram o prazo, o quanto importante é isso para a gente, sabe? É muito importante para o andamento da disciplina que a gente, né, faça esse esforço que a maioria, né, pôde fazer. Nem todo mundo pôde fazer, né, porque quem chegou mais atrasado, né, cada um sabe, né, do seu processo. Mas, assim, quem conseguiu cumprir o prazo, né, isso é muito positivo para mim, para a disciplina, né, para o curso como um todo, para com os colegas também, para com os tutores, porque quando a gente cumpre o prazo, os tutores conseguem também cumprir o prazo deles, sabe, de correção. Isso ajuda. Então, Ariel entregou no prazo, Kesiane já vai, eu não sei nem se é do mesmo polo, né? A Kesiane já vai poder fazer as correções dele e ir adiantando, né? Porque são muitos alunos para a gente dar conta, né? Então, fora que quando a Sim, gente, não é? Porque quando sim, isso facilita a vida da gente, porque olha, a gente fala assim, ó, um curso, gente, acontece quando todo mundo tá junto, sabe? é porque tem muitos alunos, né? Muitos alunos, assim, é equivocado a gente pensar que quando a gente não faz o nosso papel dentro de uma turma, que isso não vai interferir na vida do outro, vai interferir, interfere na vida de todo mundo. As nossas ações, elas são sistêmicas, né? Uma ação nunca é isolada. Toda ação nossa é coletiva.
A gente que tem essa perspectiva equivocada da vida. Aí você pensa assim, ai, besteira. Eu tô falando açúcar hoje, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Besteira. Se eu comer açúcar, isso é só minha vida. Eu só estou estragando o meu corpo mesmo. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Na verdade, não é. Se a gente fica doente por conta disso, isso influencia em toda a família. Influencia no nosso trabalho. Então, assim, vai se expandindo. Não existe ação individual que não seja coletiva. Toda ação individual, ela é coletiva. Né? Então, assim, quando a gente cumpre o prazo, cara, isso é bom para todo mundo, não é só para a gente. E quando a gente consegue, quando é possível, né? Isso é gostoso também, né? Você fala assim, nossa, olha só, dei duro ali, consegui terminar meu negócio, agora eu já estou, né? Eu estou livre disso. E aí, Kezene vai dizer assim, ou o Roberto, né, que estava aqui, puxa, agora eu já posso corrigir, olha só, né? A pessoa postou. O polo de Bom Jesus da Lapa vai arrasante, né? Como disse, vai arrasando. Já vai postando, todo mundo vai postando mais rápido, né? Então, assim, é legal, né, a gente ir acompanhando, né? Porque vocês foram postando um embaixo do outro, de ir arrastando, né? Acho que o Roberto também foi arrastando os negócios para botar no lugar certo, né? Os posts. E aí é legal quando vocês vão postando e vai funcionando, né? E aí eu quero deixar registrado aqui para vocês a importância que é, né, para o professor e para os tutores, quando a gente, que está como aluno, né, naquele momento, a gente consegue, né, cumprir o nosso prazo. Né? É importante para a gente. Então, continua aberto, gente. Quem está lá? Valdirene? Ou é Gracinha? Gracinha é a número 1. Gente, esse negócio está melhorando cada dia, agora já aparece um número, ó. Que legal. Boa noite. Boa noite. Professora, estamos despedindo, né? Infelizmente, porque foi muito, assim, uma forma de desenvolver, né? Essa disciplina totalmente diferente. Você logo posicionou num grupo, né, com alunos, isso quase não acontece com professor de EAD. Eu acho que isso foi fundamental, né? A gente só estava ali observando, né? E é isso. E a minha fala você já contemplou. Foi muito interessante. E aí está na hora do pessoal aí, né, já tirar suas dúvidas. E eu quero afirmar que tem gente que não participou, não interagiu com a postagem dos colegas no Padlet. Então, está na hora, porque a gente tem que dar essa nota. Então, a nota fica só na postagem, viu, minha gente? Observa aí essa parte que está, né, na rúbrica. É isso, um abraço, professora, viu? Foi um prazer conhecê-la, trabalhar, né, junto. Desculpa aí as intervenções no particular, mas era necessário. Imagina, eu acho isso ótimo, porque para a gente fazer dar certo, né, a gente precisa interagir. Olha só, um professor que não interage com o aluno, é muito difícil o aluno seguir, mesmo ele sendo adulto, sabe? É difícil. Eu olho para Maria, quando ela gosta da professora, que é regente da sala, ela vai bem o ano todo. Quando ela tem dificuldade com o professor, ela tem dificuldade o ano todo de ir para a escola, ela não quer ir para a escola, né? E quando a gente fala escola, a gente não deixa de ser criança. A nossa criança aparece quando a gente vai para uma pós-graduação, ela aparece quando a gente vai para o mestrado, ela aparece quando a gente vai para o doutorado, porque a escola é um lugar na nossa vida. É o lugar da criança na nossa vida. Né? Então, assim, esse processo de interação, a nossa criança interior, ela precisa desse movimento para ela se manter ali constante, porque a gente aprender, dar tempo para o processo de ensino-aprendizagem, né? Ou entrar nesse processo, é um trabalho, né? É um trabalho que a gente fez aqui, é um trabalho que a gente está fazendo aqui. Trabalhar, né? Estudar é um trabalho. Tanto que a gente vai assistir um jornal, por exemplo, né? Então, aparece um GC lá embaixo. O GC, né, é tipo,
Tá entrevistando alguém, aí aparece o nome da pessoa numa tarja, sabe? Tem o nome da pessoa e abaixo é a profissão dela. E aí, tá dizendo lá, sei lá, Gracinha Donato, embaixo, estudante. É o que ele faz, é o trabalho que ele faz, estuda, né? Então, boa lembrança, Graça. Quem não interagiu nos Padlets ou no fórum com os colegas, façam isso, ainda dá tempo, né? Aproveitem, leiam os trabalhos dos colegas, comentem, façam comentários assim, não para dizer que é um tema legal, porque tema legal a gente não está Porque contribuindo. realmente, professor, tem muitos temas interessantes, entendeu? E alguém pode ter uma ideia, né? E pode Sim. contribuir com o colega. Aliás, isso aqui é colaborativo, né? É colaborativa, assim, não basta só dizer que é legal. Então, lá, Carlos Alberto postou lá, né? Aí você lê, aí você acha legal, aí você diz né, que iniciativa legal, mas só o legal não contribui com o Carlos, contribui com o ego do Carlos. Ele vai assim, puxa. Tem que ter argumento, né, professora? Tem que ter uma contribuição, e não é uma contribuição para o ego do Carlos, né? É igual, né? Tá, legal, mas e daí? Aí a pessoa vai dizer assim, olha, eu li um artigo, sei lá, 900 e bolinhas sobre isso, né? Então, se você tiver interesse, o nome está aqui, olha. Aí você bota o nome do livro, você contribui. Porque dizer que é legal vai contribuir só com o ego do Carlos. Ele vai assim, puxa, olha como como eu sou um cara incrível, eu penso legal. Mas aí o resto, a contribuição é além do legal, gente, é além do elogio, né? Olha, tá vendo? Eis a Maria. Diz oi, fala oi. Oi! Ela tá mandando corações para você. Tá, vai lá. Obrigada. Cuidado, meu bem. Encosta a porta para a mamãe, por favor. Borracha. Pronto, voltamos. Eu acho que agora é o Ariel, depois entrou o Valdirene, ou sei lá. O 1 aqui tá Valdirene, então bora Valdirene. Você ficou para depois, Ariel. Boa noite, colegas, professora. Boa noite, Valdirene. Assim, o que as meninas acabaram de falar aí é tudo, né? Não vou só elevar o ego, como diz você, mas assim, durante essas aulas todas, assim, foi um aprendizado muito grande para nós, muito mesmo, porque assim, eu tenho 3 graduações, 2 pós, mas esse método que você usou agora mesmo assim, eu nunca tinha usado. O Padlet mesmo, eu nunca tinha usado, no começo senti dificuldade, e aí eu e outra colega daqui, eu falei, eu vou desistir, que esse negócio é muito complicado. E aí, mas aí, juntava nós duas, né, e falando, não, nós não vamos desistir, não, bora ver como é que faz isso aqui, bora buscar. E a gente ia mexendo, mas a gente nunca tinha usado aquele método, mas aprendemos muito mesmo, porque eu nunca tinha visto, professora. Não vou mentir, não conhecia, na verdade, não conhecia. E aprendemos muito. Como as meninas também acabou de dizer, você não era só nossa professora, era nossa colega. A gente sentia que você estava do nosso lado, assim, como se estivesse assistindo aula com a gente, assim, a forma que você trata seus alunos, a aproximação. Então, isso, eu tenho certeza que não foi só eu, não. Deve ter até outros colegas que estavam sentindo dificuldade e com vontade de desistir por conta das coisas novas que a gente estava vendo, né? Mas a gente só tem muito que agradecer. Eu mesma só tenho que agradecer mesmo. Então, assim, a gente espera te ver em outra disciplina, ou na mesma disciplina, quem sabe, ou em outra, não sei, mas a gente espera te encontrar novamente.
Que Deus te abençoe, que continue assim, essa pessoa feliz e que está aí trocando ideias, interagindo com a gente, porque foi bom demais. Foi bom mesmo, viu? A gente só tem mesmo que agradecer. Que Deus te abençoe. Gratidão, Valdirene, obrigada. Eu fico feliz de você não ter desistido, né? Porque o Padlet é para a gente brincar mesmo, né? Assim, se divertir. E vocês nem gravaram áudio, né? Tem lá, a gente pode gravar áudio, colocar link do YouTube, tem muita coisa legal para a gente fazer lá, né? Você falou mesmo. Quando eu senti dificuldade mesmo em fazer o vídeo, aí eu fui chamar minha menina, falei, me ajuda aqui, vamos ver como é que faz isso aqui. A gente não estava conseguindo. Ela falou, minha mãe, vamos gravar no YouTube? Você já tem um canal, vamos gravar lá, e aí a gente vai e manda por lá. E deu certo. Foi isso. É isso. Ai, que divertido. Que bom que vocês fizeram isso. Obrigada, Valdirene. Agora, você baixa a mãozinha, Valdirene, para entrar outro no lugar. Ariel. Chegou sua vez, Ariel. Boa noite, né? Eu estou igual aluno de ensino médio, eu passei. Só Deus sabe. Então, assim, esses dias eu estava fazendo a comparação, sabe? Na época que eu fiz a graduação, foi tão difícil a quantidade, porque a gente não tinha esse sistema que a gente tem hoje, essa tecnologia. Mesmo que eu formei praticamente recente, né? Mas só que, assim, foi uma grande dificuldade eu escrever o meu TCC. Alguém liga o microfone? Então, assim, eu tive uma grande dificuldade para escrever o meu TCC. Porque, assim, o professor chegou e falou bem assim, você escolhe seu tema e vai que a gente só vai corrigir. E hoje eu vejo assim que, de imediato, a pesquisa orientada 1 teve o questionário, um norte para a gente começar a escrever o que a gente quer falar, né? Então, assim, eu vejo o quanto que ficou mais fácil de 2019 para 2025. Então, assim, e a gente usa isso como exemplo. Estava até comentando com os colegas da educação aqui que trabalham comigo sobre isso, e mostrei para eles. E assim, e pelo que eu estou vendo, a gente vai pegar o exemplo do Padlet, viu? Para levar para a sala de aula. Assim, para ver se incentiva os alunos a perder um pouco daquela timidez. O meu negócio, igual assim, a gente brinca tudo, distrai, falou dos áudios longos, mas só que é um modo assim de interagir, porque foi tão assim, tudo rápido, tudo no piscar de olho, e acabou que, não sei para os colegas, mas para mim foi tudo entregue dentro do prazo. Eu aprendi essa questão de trabalhar dentro do prazo. Os demais professores sabem como é que é essa questão. A gente precisa responder para a Secretaria de Educação, para a direção da escola, tudo dentro do prazo, né? Então, essa questão eu aprendi muito. E, assim, você, professora, eu pode ter certeza que eu irei levar de exemplo para a minha sala de aula, em questão de organização de conteúdos, de didática, não é? Porque, assim, facilita muito para o professor e também para os alunos. Acredito que poucos nessa questão ficou perdido com isso, não é? Soube como fazer o vídeo, mesmo que eu gravei mais de 20, né? Para um dar certo, mas assim, acabou que no final ficou tudo lindo, acredito eu. Mas assim, eu vou levar para a minha sala de aula esse exemplo de didática, de uma organização, porque eu sou novo na sala de aula, só tenho 1 ano e meio. Então, assim, tudo de novo para mim, eu vou pegando de exemplo para eu poder ser o melhor para os meus alunos. E pode ter certeza, professora, que isso eu vou levar para o meu trabalho. E muito obrigado pelos ensinamentos, pelas dicas e entre outros, tá? Conseguiu ouvir os áudios, Ariel? Nenhum. Você acredita que eu fiz todos os trabalhos sem ouvir um áudio da senhora?
Caraca, Ariel, obrigada. Não sei como que é. No meu caso, uma pessoa, ela começa a falar para mim, na metade do que ela está falando, eu já sei o que ela quer dizer com aquilo, entendeu? Então, não esse aumentando o ego, mas a minha linha de raciocínio, ela aumenta assim, já sei o que a professora está falando aqui, eu vou continuar. Ou então eu espero o primeiro colega fazer para eu ver como é que é, entendeu? Foi igual naquele dia que eu mandei o áudio a mensagem para a senhora, para a Keziane, eu falei, mas é para falar do meu trabalho ou do que a gente assistiu e leu? Porque eu vi os outros colegas falando, e lá, no exemplo que a senhora deu, primeiro falava sobre o que a gente leu e assistiu, e embaixo respondendo os questionários do nosso trabalho. E eu fiquei na dúvida, eu falei, gente, mas isso aqui tá errado, peraí, deixa eu correr atrás dos universitários, né? Então, o meu negócio é isso, eu espero o primeiro fazer, e o segundo eu vou embora sem estar amolando muito. Mas sabe, Ariel, tem uma coisa assim tão importante nisso que você falou, e uma coisa assim para deixar para você pensar, sabe? Escutar é uma das tarefas mais difíceis que existe, sabe? E a sala de aula, né? Você que está interessado em continuar professor, né? A sala de aula, ela é um lugar que a gente precisa escutar, sabe? Exercitar essa escuta. Principalmente quando a gente trabalha com gente mais nova, né? Com criança, com adolescente, né? com jovem, assim, né? Na primeira graduação, por exemplo, né? Você escutar o que as pessoas têm para contar, né? E aí, talvez seja a dificuldade seja só com um podcast, né? Talvez escutar a gente não seja difícil. Mas é um exercício, que quando você conhece mais ou menos o contexto, o seu planejamento de aula, ele é pensado para esse contexto, sabe? E o contexto você vai entender não só pelo cenário que você vê, mas principalmente pela escuta, sabe? Então, você vai aprendendo a lidar com o contexto pela escuta. E é a tarefa mais difícil que a gente tem na vida, porque a maioria dos relacionamentos, sejam amorosos, né, pai e filho, mãe e filho, né, eles tendem a não ter conexão, a não estabelecer conexão pela ausência da escuta, sabe? É uma coisa para a gente pensar. Jana, não, é Keziane agora. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Uhum. Estou usando fone hoje. Tá ótimo. Tá. Então, assim, eu falei com você, né, no início, que eu falei com os alunos, eu não sou adepta ainda dos áudios, mas eu ouço os áudios e essa foi uma das disciplinas que os alunos menos ficaram me perguntando, né, eles acompanharam bem ali, ouvindo os áudios, porque você dava aula, vou admitir que você tem muita paciência, porque você dava a aula, mesmo tendo a gravação, você mandava os áudios lá, por tiro e dúvida, né, e quem realmente ouviu os áudios, ou quem pegou o fio da meada, quem já assistia ali o vídeo do Padlet, né, e eu já conheci o Padlet, que é um portfólio virtual, e é muito bom porque fica salvo, né? A Ariel já teve expertise aí, né, Ariel? Que vai dar para usar com os alunos, né? Eles conseguem, inclusive, usar no celular. Eu já tinha usado o Padlet, né? Só que eu não sei se era porque eu não tinha pago. Aí tem mais recursos, né? Eu acho que é porque é conta paga aí, né? Aí tem mais recursos. Não, o meu não é pago, não. Então é isso. É gratuito mesmo. Então, pode aproveitar bastante, Ariel. Com certeza os alunos, né, os pais podem interagir também nessa dinâmica aí de uma atividade, já igual você comentou lá no relato da aula presencial, que os pais têm essa dificuldade de acompanhar a atividade, ele ajuda muito, né, e assim, tem outros programas que também podem, o Mentimeter,
né, também, que é o do jogo de palavras, que você pode usar até para alfabetização com os alunos, para os conteúdos mesmo de fichamentos e tal. O Padlet vai ajudar bastante. Eu estava até mostrando aqui, Élica, para uma professora da UNEB, né, que eu achei lindo, que fica registrado e você vai vendo o trabalho do outro, vai chegando no seu e-mail também, vai sinalizando também quem mandou. Então, foi bem interessante. Então, esse controle também já pelo e-mail, até dos outros polos, a gente ficava sabendo. Aí eu fiquei assistindo o de Lênio, né, que é de Tapetinga, que é meu colega aqui do doutorado. Aí foi bem legal isso. Muito legal. Então, essa integração dos polos também, a gente sentiu aqui, os tutores, né, de ver o trabalho dos outros polos, e eu li até alguns também, e falei, olha que bacana. E hoje a gente estava aqui na UESB, a gente chegou aqui já quase na hora de começar a aula, chegando da UESB, de um evento que é justamente a apresentação dos nossos artigos em revista, né, que é o PPGED UESB em revista. É isso, Silane? E foi bem interessante, a gente não teve essa dinâmica de construir nesse artigo passo a passo, e eu dou graças, assim, a Arlete, né, que é minha orientadora, no mestrado e no doutorado, de impulsionar essa construção processual dos artigos que a gente, a partir das leituras, foi fazendo dessa forma processual. E os nossos sinais de leituras, ou as sínteses que a gente fazia das leituras dos textos, dos artigos, ou teses, dissertações, ou livros, já servia para os artigos. Muitas vezes, algumas leituras que eu fui fazendo fichamento, né, que eu estou falando isso para dar dicas também, que agora aí vocês vão colocar robustez, né, vão rechear agora os artigos com citações, outras leituras, outras reflexões, porque vocês já estão aí com o esqueleto o template do artigo, né? Então, agora vai começar a dar uma robustez para esse artigo aí. Então, a gente vai ter esse passo a passo, vocês vão ter o tempo para isso. Então, isso é bacana, porque quem sabe já não vai poder submeter, né, alguma revista, ou ou quem sabe construir o livro, né, do polo, como aqui Borges da Lapa, também, e eu já organizei alguns livros aqui no mestrado, ou de relatos de experiências em formato de livro, né, então isso é muito interessante. E aí depois eu vi que tem alguns que têm temas parecidos com alguns dos artigos aqui, e eu vou compartilhar para vocês baixar, ou ler quando for possível. Quem sabe não é interessante também aí para alguns dos projetos. Mas parabéns, e eu vou fazer um relato, né? Aqui o doutorado, a gente tem muita coisa toma muito tempo, né? Da leitura, da síntese, das construções, e eu pensei várias vezes em desistir, falei com a Arlete até de não ficar, né, na tutoria, mas vendo, assim, a empolgação dos alunos, né, o interesse também, não estou fazendo isso, porque eu vi, principalmente a Ariel, né, que perguntava lá no grupo, perguntava no PV, Valdirene também, Érica também, tal, que já conheço mais aqui. Então, assim, a gente vê o interesse, né, e o aprendizado também ao mesmo tempo, né, diante dos relatos que eles fazem também. Então, foi bem interessante a disciplina. E esse seu jeito, né, de traz um vídeo, traz uma poesia, também que a gente são trabalhadores, né, por isso que eu acho que também você conseguiu conquistar também os alunos, né, parabenizar essa parte aí, de que já são trabalhadores, vem da semana cansativa, fazem atividades depois que estão dando a aula, ou até domingo, né, todo mundo lá focado em terminar e perguntando o horário, tirando dúvida. Isso também, não vamos dizer que não foi estressante um pouquinho, porque a gente vem ali da rotina do trabalho, né? Ser trabalhador e ser estudante não é fácil. Então, a gente percebe o compromisso e comprometimento de todos para isso. Então, vamos seguir focados e motivados, né? Então, você conseguiu isso. Acho que é essa palavra, né? Motivação, meio pressionando ali, mas a intenção, né, era que estimular, na verdade, né, Ariel? A sensação é que a gente estava sendo pressionado porque a gente estava trabalhando e com outras demandas, né? Sim, porque o bom que seria, não estou falando isso de uma forma ruim, né? Não pode. Era para todo mundo,
mas você está incentivando todo mundo a fazer, que acabou que muita gente fez nesse formato. Vamos lá, e assim, e foi cadenciado, né? Processual ali. Um dependia do outro, e aí foi dando certo. Então, mesmo sendo essa cobrança, mas no incentivo de fazer, você fala, não, vamos mudar o prazo, vamos cumprir a meta, vamos fazer, vamos lá, muito bem. Então, Bora lá. esse seu jeitinho, bora lá. E aí foi dando certo. Obrigada, Kesiane, obrigada. Né, esse negócio, né, de todo mundo participar do Padlet, então, a gente conhece as outras pessoas, né? Que a gente não vê aqui na aula, só tem você aparecendo, não tem mais ninguém mostrando um cheiro bonito, né? Um rosto bonito. Aqui, o cheiro do banho, o perfume, não tem ninguém mostrando aqui, né? Minha orientadora não aceita esse negócio de ficar com tela fechada, não. Aí a gente tem que ligar. Fica estranho, né? Fica. É mesmo que a gente está falando com ninguém, né? A gente fica perdido, né? A gente tem o olho que conecta, né? Sim. Minha filha uma vez falava assim, que ele ficava agoniado na pandemia, né? Todo mundo assistindo aula online. Aí minha filha ficava falando, minha mãe, vou te contar um segredinho. Você desliga a câmera e vai fazer outra coisa, tipo assim, um dia. Falei, não, tem que assistir para prestar atenção. Esse é a grande... Professora, eu não ligo a câmera, mas eu estou por aqui, viu? Não, eu sei, eu estou falando de você, não aqui, é porque não gosta de ficar com a tela ligada. A Kesiane estragou tudo, né? Não, vocês estão assistindo, não é o caso daqui, né? Criança, estou falando criança fazendo traquinagem, faz isso às vezes. Minha filha fazia, minha professora me ligava, que ela ia fazer outra, ficava chamando e ela não estava lá. Pequena, a depender da reunião, eu desligo também. Ela tinha 6, 7 anos na pandemia, aí ela fazia isso mesmo. Menina. É verdade. Obrigada, Kesiane, obrigada. Jana. Boa noite. Serei breve, só mesmo fazer um comentário sobre a metodologia da disciplina. Não quer aparecer, Jana? Eu não sei, eu acabei de tirar uma toalha do cabelo, mas eu vou ligar aqui a câmera. Então, eu gostei muito da metodologia da disciplina, inclusive foi uma disciplina que me fez sentir vontade de voltar a estudar, porque eu confesso que essas outras anteriores eu estava muito forçando por conta da questão da correria, sem tempo, eu sou professora e aquela loucura toda. E aí, essa disciplina, eu lembro que a primeira aula foi com um poema, né, poesia, e eu disse, nossa, isso me encanta, porque eu sou da poesia, gosto muito, sou formada em letras. E aí comecei, né, a entrar na vibe da disciplina. E o livro me encantou muito, Filosofia da Ciência, de Rubem Alves. Meu Deus, que delícia. Eu consegui ler assim, e viajei mesmo na leitura, fiz algumas reflexões para mim mesma, então gostei. Então, eu confesso que a disciplina deu um gás, assim. Eu falei, não, vou continuar, eu consigo. E eu consegui fazer tudo no prazo também. Então, parabéns, professora, pela metodologia, muito leve. Eu senti que a sua disciplina foi muito humanizada, né? Mesmo a gente estando AD, à distância, ela foi muito humanizada, não ficou algo robótico, né? Algo assim, até mesmo a questão da interação pelo Padlet foi muito boa. Então, parabéns. Eu não estou te ouvindo. Se alguém puder aparecer para eu poder olhar, para eu poder pensar, que eu não consigo pensar olhando para o ponto verde ali. Então, gente, tem uma coisa assim, sabe, que quando a gente estuda na EAD, que a gente esquece, sabe? É uma palavrinha assim, chama presença, né? A gente está num mundo agora muito conectado, mas ao mesmo tempo extremamente ausente, sabe? Então, assim, você está com a mãe, você está com a criança, mas você está no celular, então você não está com a criança, você está ali de corpo presente. Porque o que conecta a gente,
não é só o físico, sabe? Não é só o contato físico. O contato físico é uma das possibilidades, né, da gente se conectar com alguém, principalmente com os olhos, né? Obrigada, dizendo por aparecer, né? Então, assim, o que conecta a gente às outras pessoas é a presença, sabe? E a gente se fazer presente, é isso que faz a grande diferença, né? Então, assim, eu considero muito isso quando eu quero estabelecer qualquer relação com quem quer que seja, né? A presença, estar presente, estar ali presente. Então, e a gente consegue fazer isso mesmo à distância. Eu acho que a gente pode experimentar um pouquinho disso, né? E vocês podem experimentar um pouco mais disso, né? Então, um exemplo, quando vocês tiverem oportunidade de novo, né, de interagir, interajam, né? Façam esse esforço, é um esforço. A presença, gente, às vezes a gente quer estar presente. E às vezes a gente faz um pequeno esforço para estar presente. Tipo no cansaço. A gente precisa fazer um esforço para a gente estar aqui numa hora dessa, sem comer, sei lá se Gilvan já jantou hoje, né? Sem jantar, né? Então, a gente faz um pequeno esforço para estar presente. E, às vezes, por a gente ir exercitando muito isso, a presença, ela já vai ficando, assim, muito mais... Ela vai voltando a ser natural, né? E a gente consegue estabelecer essa conexão pela presença, mesmo que a gente esteja tão distantes, né? Uns dos outros, assim. E aí, o aprendizado, ele é possível a partir da presença, né? Na verdade, ele só é possível pela presença mesmo. Ariel, quer falar, Ariel? De abaixar, desculpe. Tá bom. Jana, quer falar de novo? Não, eu só esqueci de retirar a marcação. Professora, não estou te ouvindo. Obrigada. Eu falando aqui com o microfone desligado para variar. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer pergunta, que quer falar mais alguma coisa, que quer dizer, né, dar dica de como pode ser melhorado o processo, né, dessa disciplina para uma próxima oportunidade, caso tenha, né, em algum outro curso. Não precisa ser necessariamente nesse, né, mas toda dica a gente leva, né, para os próximos trabalhos. Mais alguém? Ninguém? Alguém? Bora, gente. Eu vou fazer também um comentário rápido sobre o Pedrat. Tá bom. Eu estava olhando. Eu ainda não fiz o meu comentário no comentário de alguém, porque eu não estava conseguindo, mas vou fazer isso até amanhã. Mas eu estava lendo os comentários e aí, olhando até a questão das referências, porque assim, eu tenho poucas referências, eu só tenho tal da arte, Paulo Freire, né? Aí eu estava olhando. Aí alguém citou lá Gilmar, né? E aí puxa, eu conheço Gilmar, porque eu sou aqui do sertão da Bahia, e Gilmar trabalha numa EFA. E aí alguém colocou lá, eu achei isso muito legal, porque ele mora aqui praticamente, meu vizinho, e eu não estava lembrando, né? Aí alguém colocou as referências de Gilmar. Aí eu falei, nossa, Andrade, né? Aí eu já copiei lá, eu achei isso muito bom. Poxa, que bacana. A ideia é a gente assistir os vídeos dos nossos colegas, né? E a gente ir experimentando também. Porque é curtinho, né? 2 minutos, não são vídeos longos, aí dá para assistir. E a gente vai vendo, né? Assim, a gente vai vendo as habilidades, as dificuldades, né? E a gente vai se colocando nesse lugar de aprendiz, né? De que a gente está sempre aprendendo. E quando a gente tá... uma coisa que eu achei interessante também, que eu acho que foi incentivo, né? De ver, assim, que postava a valorização também
as diversas formas de avaliação e as diversas formas de aprendizagem. Né? O Padlet, ele mostra isso. Porque você teve a escuta, a gravação, a escrita, né? Essas sinopses que a gente acabou fazendo ao mesmo tempo. Para além dessa questão aí de você conhecer, né? Você ter um leque de referências, porque acaba, às vezes, o seu tema é similar ao do outro, ou a referência serve, né? Porque tudo é educação, integralizado à educação do campo, relacionado à educação do campo. Né, acaba dando esse leque de possibilidades. E funcionou. Eu achei que deu certo, que funcionou bem. Né? Então, assim, eu fiquei feliz, né, com a disciplina. Eu espero que os que ainda não fizeram, né, que sigam o passo a passo, que voltem lá, né, no nosso grupo do WhatsApp, que acompanhem as postagens, né, que possam acessar os áudios, que vão ficar lá ainda por um tempo. E façam, né, as atividades, porque essa disciplina, ela é a primeira de mais duas, né, são três disciplinas, uma sequencial à outra, então essa é a base das outras duas. Nas outras duas, vocês vão desenvolver o artigo. Olhem lá, gente, no Moodle, na pasta materiais, tem um template. O que é esse template? Nada mais é do que um esquema do artigo que vocês vão, do artigo que vocês vão precisar construir, sabe? Então, vocês vão ver qual é o passo a passo, tem introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Então, né, foi o Carlos? Acho que foi o Carlos que falou logo no início, né, que ele estava pensando, né, em começar a desenvolver o artigo dele. Então, pega o template, olha o que vai ser solicitado em cada passo, né, da construção do artigo, e já vai elaborando o texto, né, vai estudando. Se poderia lançar as notas de quem já fez a postagem, assim que eu receber, né, as correções dos tutores, Gilvan, eu vou lançar, tá bom? A ideia é que a gente vá fazendo esse processo mesmo, sabe? Girlan, né, Gilvan? Assim que eu for recebendo, eu já vou começar a lançar para que a gente fique com cada vez menos pendência para que a gente possa concluir de vez a disciplina. Isso é um ponto importante também, viu, gente? Assim que os tutores fizerem essas correções, né, que não vão ser totalizadas ainda, porque ainda está em aberto, por solicitação da nossa coordenadora, né, porque tem gente que ainda precisa desse prazo um pouquinho maior, né? Eu vou lançar as notas, certo? E vai chegar o momento que a gente vai encerrar de vez. E aí, eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso, que vocês ainda não saiam do nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Para que eu possa passar essas informações para vocês, né, os tutores também vão fazer isso. A gente joga as notas de cada unidade no Sagres, e aí ele vai dizer quem vai para a final e quem não vai precisar de final. Né? Então, assim, geralmente, quem faz todas as atividades consegue nota para passar. Qual é a nota para passar, prof? 7. A média é 7. E para ir para a final, que média o aluno precisa ter para ter direito à final? 2,8. Você precisa de 2,8 de média. Está lá no regulamento, não sei se é regulamento ou regimento da UESB. Tá? Aí a gente marca uma data para você entregar a final. Eu já dou a palavra para você, Lindava, só vou concluir aqui. E qual é a final, professora? É uma prova específica? Não. Não vai ser uma prova específica. Vamos fazer de conta, você não faz de conta porque o Ariel entregou tudo. Vamos fazer de conta que o Ariel não entregou o fórum da primeira unidade. Qual é a final do Ariel? Fazer o fórum da primeira unidade. Sabe, nas minhas disciplinas eu sempre faço isso, sabe para quê? Para que a gente lembre que a vida é pedagógica e o que eu não faço hoje, que eu precisava ter feito, dali um tempo eu vou precisar voltar e fazer de novo, sabe? Fazer de novo não, vou precisar voltar e fazer, né? Então, assim, tem o passo a passo. Eu não fiz? Qual é a minha final?
a atividade que eu deixei de fazer. Ah, prof, eu deixei de fazer, eu tirei 2,8 de média, mas eu só fiz a primeira unidade, não fiz nada da segunda nem da terceira. Qual é a minha final? Os 2 trabalhos da segunda unidade e os 2 trabalhos da terceira unidade. Ficou claro isso para vocês? Me falem aí, porque quem não está assistindo aqui vai assistir depois. Se ficou assim, se eu falei truncada, aí vocês me avisam que eu falo de novo para as pessoas Para que mim forem tá assistir. tranquilo. Deu para entender? Para mim Tá deu. bom. Deu? Tá bom. Certo. Professora, só justificar, eu tenho resistência a manter fechado, mas internet, eu estou utilizando o notebook da escola que deu para estar. Não é toda hora que a câmera responde, não, viu? Tá horrível. Tá bom. Eu Fechado. sinto muito. Tá bom. É bom quando você aparece, Giovana. Tá bom. Bom, professor. Lindalva. É só abrir o microfone, Lindalva. Ah, tá. Boa noite. Boa noite. Primeiro, gostaria de parabenizar a professora. Foi muito bom, foi ótimo, foi maravilhoso. Assim, por ser coisas novas, né? A gente aprendeu muita coisa nova, foi muito difícil, assim, no início. Trabalhar, assim, com um sistema aqui que eu nunca fiz na minha vida, né? A internet, para mim, é muito complicado, tem muita dificuldade, mas foi muito bom. Por isso que eu queria tirar uma dúvida. No primeiro formulário que nós preenchemos, depois apareceu para mim no meu e-mail. Isso. E o último não apareceu. Aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, será que eu não consegui enviar? Ou nem sempre vai aparecer? Professora? O microfone está desligado, professora. Desligado é difícil, né? Ai, meu Deus. Então, Lindalva, depende do que eu configurei. Se eu configurei para você receber, você recebe. Se eu configurei para você não receber, você não recebe. Ó, a Jana está dizendo que ela não recebeu, então é porque eu não coloquei na configuração do questionário uma cópia para você. Entendeu? Eu que lhe passei. A Norma recebeu? Da terceira unidade, Norma? Ou da primeira? Das duas. Você recebeu das duas? Sim. Ixi. Ó, a Marineide também recebeu. Ixi, Lindalva, não sei. Ai, Pró, não faz isso comigo não, Pró, pelo amor de Deus, que eu quase enlouqueci. Eu enviei. Quem é seu tutor? Como é que é, professora? A Lindalva está em dúvida se ela mandou o questionário, se ela clicou em enviar, ou se a gente recebeu o questionário da terceira unidade dela, porque ela não recebeu a cópia no e-mail. E aí eu estava dizendo que, às vezes, ela não recebeu porque eu não configurei para isso. Mas aí todos os demais meninos e meninas estão dizendo que receberam. Eu recebi na primeira unidade da terceira. Quando você vai responder, está logado no seu e-mail, aí você recebe no seu e-mail. Então, se ela não recebeu, ela não enviou, não. Não. Ô, Pró, eu enviei. Ainda apareceu bem assim, ó, as suas, não sei o que foi enviado. Como foi mesmo? A sua mensagem foi enviada. Apareceu no final. Tem aquele... Eu me lembro que apareceu lá para gente não, para eu marcar onde tinha barcos. Marquei, eu não sei como, eu não entendo aquele negócio. Aí depois eu cliquei em enviar, apareceu, a sua mensagem foi enviada, as suas respostas foram enviadas, uma coisa assim. Eu nem lembrei, eu sei que enviei e apareceu isso. E eu fiquei esperando no e-mail, até hoje não apareceu. Eu falei, meu Deus, será que eu não consegui enviar? Você checou na sua caixa de spam? Olhei tudo, não apareceu. Agora, assim, eu queria saber antes, para eu poder enviar, né? Porque 13 já vai ser que dia?
Na terça-feira, dia 8? Ou... Não, Não, na quarta-feira, dia 8 e na domingo. terça? É É domingo? domingo. É. Ai, meu Deus. E aí, Pro, como é que eu fico sabendo se Quem é seu tutor, Lindal? Ou é tutora? Graça de Guanabi? Graça deve estar na fase das correções, ela vai dizer. Estou corrigindo, gente, está tudo É. certo, tudo bem encaminhado. Eu deixei a professora responder, mas está encaminhado. Isso. Aí a gente pode olhar lá para ver se encontra o seu, Lindalva. Ela até mandou no particular aqui uma atividade, mas foi de outra disciplina. Uhum. Pode ficar tranquila, se eu observar que está faltando, eu entro em contato com você, Lindalva. Pronto. Certo, Graça. É porque eu estou na dúvida ainda, entendeu? Se ele foi enviado ou não. E aí, para eu não perder, porque se o domingo é o último dia, né? Pronto. Talvez prorrogue mais, vamos ver como é que vai ser. Mas aí a gente dá o retorno para você. Não, Obrigada, Graça. Obrigada, Graça. Obrigada, Pro. Deus abençoe, viu? Foi maravilhoso Amém. assistir com você. Você também. Tudo certo, Lindala. Cremeilda. Ô, professor, eu só recebi o da terceira unidade. Eu não recebi a confirmação da segunda, não, no e-mail, não. É o da primeira, Cremeilda. É o da primeira, eu só recebi agora o da terceira. A confirmação. Quem é seu tutor ou sua tutora, Cremeilda? Beatriz, a minha tutora. Aí, você pode falar com ela e confirmar. Tá bom. E qualquer coisa, aí você fala comigo. Eu confiro também, tá bom? Tá bom, tá certo. Obrigada, professora. Foi nada. Pode fechar, meu bem, por favor. Lindalva, já foi, né? Quer falar mais alguma coisa, Lindalva? Acho que não. Gente, quem mais? Não, Pro, eu acabei esquecendo aqui de tirar. Muito obrigada, boa noite. Foi nada, boa noite. Quem mais, gente, tem dúvidas? Quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Ninguém? Bom, então a gente vai encerrando, né? Se ninguém quer perguntar nada, nem avaliar, né? Então a gente vai encerrando. Bom, eu, né, reforço de novo para quem ainda não fez as atividades que façam, né? Aproveita esse tempo. Não só porque essa disciplina ela é pré-requisito, né, para mais duas, mas também porque o processo está simples de ser feito, né? É só abrir o cronograma, né? Olhar o cronograma com atenção, né? No cronograma a gente encontra todos os vídeos que a gente precisa assistir, né? Os textos que a gente precisa ler, unidade por unidade. Aí, complementando, a gente precisa entrar no Moodle e a gente vai clicando unidade por unidade. Precisa ler o enunciado, sem preguiça, né? Ler uma vez, se não entendeu, lê outra vez, né? Se tiver dúvida... Professora, reforça aí em relação à final, viu? Certo. Vai fazendo as atividades passo a passo. Não dá para fazer a terceira unidade antes da primeira, embora esteja tudo aberto, a disciplina ela é sequencial. Então, você precisa fazer a primeira, depois a segunda, depois a terceira, né? Então, assim, quem tem dificuldade de seguir passo a passo, solta a dificuldade nessa disciplina e faz o passo a passo, tá? Outra coisa, vamos ficar atentos que, né, provavelmente semana que vem a gente já vai ter uma ideia, né, se a gente vai ter final, quem vai para a final, porque eu vou receber as correções dos tutores, tá? E aí eu vou lançar no Sagres, lá Pronto, coloquei na tomada do computador. Vou lançar no sistema nosso, né? E aí a gente vai conferir quem vai para a final, quem não vai para a final. Né? Final, gente, é igual escola.
tem aqui na graduação também. A gente fez tudo, não conseguiu tirar a nota necessária para passar direto, a gente faz a final, tá bom? Então, não tem muita dificuldade nesse processo, não. É igual a escola, né? Na faculdade também tem isso, e aqui a gente tem também, né? E se vocês têm dúvidas, perguntem, tá? Não deixem de perguntar, tá? Outra coisa, comentem nos posts dos colegas no fórum e nos 2 Padlets, certo? Por quê, prof? Se vocês olharem lá nas rubricas de avaliação, que é aquele documento que está lá na pasta materiais do Moodle, ele vai dizer o que é que conta para você tirar a nota de cada atividade, de cada unidade. E a interação entre os colegas conta também. Por isso que é importante que você comente. Na verdade, é importante você comentar para você contribuir com o seu colega. Em primeiro lugar é isso. E depois, pela nota, né? Então, bote a intenção boa aí, vou contribuir com meu colega Gilvan e ainda ganho nota por isso, né? Olha que legal. Porque, de verdade, né, a gente cobra a nota da interação, mas a ideia é que a gente possa contribuir com as pessoas nesse processo. Já que a gente não está presencial, no tete-a-tete, a gente vai lá, comenta. Gente, eu acho que no Padlet, eu não sei se a gente tem a possibilidade de fazer comentário em áudio, eu acho que tem, eu não tenho certeza disso, né? Então, vocês podem brincar também com isso, se for possível, eu não estou lembrando agora. Professor, outra coisa interessante lembrar que as notas a gente ia mandar para você, né? Isso. Lá não está tendo espaço, então é bom falar com o pessoal, porque por enquanto só tem a nota do fórum lá. Isso, no Moodle, vocês só vão acessar a nota do fórum. As outras coisas, todas vocês vão ver direto no Sagres. Eu quero pedir calma, pessoal, aí, que termina dia 13, que eu ainda estou com a primeira e segunda unidade, que é muita coisa para corrigir. É verdade, é verdade. E assim, agora, como eu expliquei lá no nosso primeiro dia de aula, o segundo, sei lá, o terceiro, não estou lembrando, né? Assim, se a gente demora para entregar, o tutor precisa de um prazo a mais também para corrigir, ele não consegue cumprir o prazo do plano de tutoria, né? Porque no plano dos tutores, no plano de correção para os tutores, que é um documento que eu faço, que todos os professores fazem, no início, antes da disciplina começar, tem um prazo para os tutores cumprir. Mas como a gente, aluno, né, como a turma não está cumprindo o prazo, o tutor não consegue cumprir o prazo dele também, né? Então, assim, a gente precisa ter essa paciência daí. É uma bola, né? A gente atrasa, vai atrasando, né? E aí, continuem lá no nosso grupo, para que a gente possa falar para vocês sobre o lançamento das notas no Sagres, para vocês acompanhando isso, tá? No Sagres, o que vai ter, prof? Nota 1, nota 2, nota 3. Nota 1, primeira unidade, soma as duas atividades, divide por 2, dá a nota 1. A mesma coisa para a segunda unidade, a mesma coisa para a terceira unidade, porque cada unidade foram 2 atividades avaliativas. O que vai para o Sagres Pro? A soma das 2 atividades. Primeira unidade, você fez o quê? Respondeu o questionário e fez o fórum. Então, a nota que vai no Sagres é a soma dessas 2, porque cada uma vale 10, divididos por 2. Se você tirou 10 nas 2, a nota que vai para o Sagres é o 10. Mas o 10, lembrando novamente que é a soma e a divisão das 2 notas da primeira unidade, porque são 2 avaliações. É muito simples assim, tá? Se vocês tiverem dúvidas disso agora, perguntem. Ô, professora, fala de novo aí, por favor. Olha só, que nota que vai para o Sagres? Já que no Moodle, a gente não vai ter a nota individual de cada atividade. No Moodle, a gente só vai ter a nota do fórum. Então, os tutores vão corrigir, vão colocar na tabela deles notas separadas de cada unidade. Cada unidade são 2 atividades. O Sagres só coloca a média
das atividades de cada unidade. Então, no Sagres, vocês vão ter uma nota da primeira unidade, uma nota da segunda e uma nota da terceira unidade. O que a gente precisa lembrar é que cada nota do Sagres equivale a 2 atividades que a gente fez, valendo 10, que foi dividido por 2 e deu aquela média. Sim. Certo? Então, assim, cada atividade nossa vale 10 pontos. Primeira unidade, a gente teve o fórum e a gente teve o questionário. Vamos fazer de conta que, sei lá, né, Lindalva tirou 10 nas duas. 10 mais 10, 20, divididos por 2, 10. Então, a média da primeira unidade da Lindalva vai ser 10. E assim vai acontecer com as outras 2 unidades também. Certo? E dúvida que vocês forem tendo, vocês vão perguntando, que a gente vai respondendo, tá bom? E no mais, gente, eu agradeço, né? Agradeço por vocês estarem aqui, por vocês terem vindo, por vocês terem permanecido, por vocês terem se mantido fortes, resilientes, sabe? Por vocês terem feito as atividades no Padlet, com todas as dificuldades que vocês tiveram, né? Porque aprender o que é novo não é muito confortável, né? Mas assim, esse desconforto também, quando a gente consegue aprender a lidar com o negócio, né? Dá um quentinho no coração, né? E a gente vai lembrando como é que é ser criança, né? Como é que a gente está lá na escola aprendendo, né? E a gente vai lembrando disso também, e aprendendo a sermos cuidadosos, ou ainda mais cuidadosos com as nossas crianças nas salas de aula, né? Lembrando que eles estão aprendendo, estão no processo, assim como a gente esteve agora, né? Brincando com o Padlet, aprendendo com o Padlet. E aí, eu sou muito grata a todas as considerações que vocês fizeram, né? Eu ofereço para os meus professores, os que vieram antes, porque a gente só está aqui porque a gente teve professores que vieram antes, né? Que nos inspiraram, que nos ensinaram, que partilharam com a gente de experiências de vida e de conhecimento, né? Científico e tudo mais. Então, eu ofereço para eles tudo isso, né? E que vocês fiquem firmes e fortes na Paçoca, que vocês terminem essa pós-graduação aí, né? E que ela seja inspiradora para o trabalho que vocês fazem, sabe? Que eu falei com vocês lá no começo, né? Acho que foi no nosso primeiro dia de aula, e falo de novo, né? Se não fosse a minha primeira professora lá do sítio, eu não estaria aqui hoje, né? Se não fosse a dona Vera, eu não estaria aqui hoje. Para vocês lembrarem da importância que vocês têm para as crianças, né? O trabalho, a importância que o trabalho de vocês tem para a vida das crianças, né? Que moram, né, no sítio, na zona rural. Então, gente, gratidão. A gente continua se falando, né, pelo WhatsApp. Eu fico à disposição de vocês, continuo à disposição de vocês, tá bom? Amanhã tem uma prova cedo de inglês. Bora lá. Boa prova amanhã. Ai, proficiência aí. Já passei em espanhol, agora partiu em inglês. Vai passar. Só falta essa. Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Gratidão aos tutores e tutoras muito queridos e maravilhosos, que eu tive a graça, né? Falando de graça, a graça de trabalhar, né, nessa disciplina. Professora, obrigado. Tchau, gente. Tchau, Gilvan. Prazer, professora. Quem sabe a gente vai se encontrar outra vez, né? Ai, que a Beijo vida no seja coração. boa conosco, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Tchau, professora. Tchau, gente. Obrigada. Gratidão.